Olá, alunos. Passar aqui pelos tópicos da revisão, não é? De história. Primeira coisa que eu vou lembrar: o termo política, não é? Se originou da palavra polis. Polis, que significa cidade, e política seria tipo para administrar a cidade, tá bem? Na Grécia Antiga também surgiu o conceito de cidadão, que era aqueles que participavam da organização da cidade, participavam da política, certo? Os povos que formaram a Grécia Antiga, civilização grega, foram os Pelasgos, os Aqueus, os Eólios, os Jônios e os Dórios, tá bem? Havia também uma região chamada Hélade, e quem era de lá era chamado de helenos, né? Povos helenos, que também eram gregos. Só que esses gregos eram chamados também de helenos. A civilização cretense, gente, que ficava numa ilha, na ilha de Creta, foi tipo assim, uma pré-civilização grega. Essa ilha era bem evoluída, mas houve um desastre natural, um incêndio. Né? Dizem que foi um incêndio criminoso, outros dizem que foi um desastre natural mesmo, né? Mas enfim, a ilha de Creta foi devastada depois de muito tempo de ter sido tipo a dominante na região da Grécia. Aí foi fundado uma cidade chamada Micena, depois, né? E os habitantes dessa cidade eram chamados também de Micenas, por causa da cidade Micena, certo? E ficava ali próximo ao mar Egeu, né? Um mar muito famoso. Há um mito de que o Teseu derrotou o Minotauro, que o Minotauro oprimia o povo grego, né? Uma lenda que existe, muitos acreditam, outros não. O período homérico, que foi outro período da Grécia Antiga, a grande marca é as obras Ilíada e Odisseia do poeta Homero. Né? A obra Ilíada narra a batalha da Guerra de Troia, né? em que os gregos venceram os troianos. E a Odisseia, ela narra, né, as aventuras de Ulisses, que foi um herói grego. Quando chega, passa-se muito tempo, vem um período arcaico. O período arcaico foi o período onde foi formar as polis, né? Que são cidades-estados, cidades que são autônomas, que têm leis próprias. Tinham várias polis, várias cidades, mas as mais famosas eram Esparta e Atenas. Atenas foi marcada pela democracia, né? Um regime em que os cidadãos escolhiam os seus representantes, né, na política, através da democracia direta, onde todo mundo ia lá e votava, certo? Então a democracia marcou muito a Grécia Antiga, principalmente a polis chamada Atenas, né? Atenas foi marcada pela democracia, tá bom? Se eu falei Esparta, me perdoe, foi Atenas. O primeiro legislador que fazia leis, né, ateniense, foi o Drácon. Ele pegou e, a partir do Drácon, passaram a fazer leis escritas, porque antes as leis eram só orais, faladas de um para o outro. O Solon, que foi outro legislador, ele acabou com a escravidão por dívida. E por fim, o Clístenes instaurou a democracia na cidade de Atenas, que era uma polis grega, uma cidade-estado grega. Então, Clístenes foi marcado pela instituição, né, instauração da democracia na polis de Atenas. Já a outra polis, né, Esparta, era uma cidade guerreira. As crianças com 7 anos já eram treinadas para ser guerreiros, para ser soldados. Quando a criança completava 18 anos, aí já era um jovem, né? Ele era chamado de hoplita, que é o soldado de Esparta. E mais à frente, com 30 anos, ele era tornado guerreiro, apto a lutar em qualquer que fosse as guerras para defender a sua cidade. As guerras eram bem constantes naquela região, né, da Grécia Antiga. E eu destaco as guerras médicas, onde os gregos lutaram contra os persas, não é? Essa guerra entre gregos e persas, entendeu? Era um inimigo aí os persas, né? E depois dessa guerra, Atenas, né, se destacou na liderança da Grécia. Então, essa guerra entre gregos e persas saiu com a vitória de Atenas, né, que se tornou de grande destaque na Grécia Antiga. Outro grande governante que Atenas teve, né, foi o Péricles. Foi um político que trouxe grande evolução para dentro da polis chamada Atenas. Outra guerra que houve na Grécia Antiga foi a Guerra do Peloponeso. Havia duas ligas, né? A Conferência de Delos, que era mais as cidades aliadas de Atenas,
e a Liga do Peloponeso, que era o povo mais aliado a Esparta, né? E houve aí a Guerra do Peloponeso e Esparta, que era uma cidade guerreira, venceu a Batalha do Peloponeso, a Guerra do Peloponeso, certo? Só que mais à frente, né, depois de dominar muito tempo, Esparta perdeu o poder, né, e foram conquistadas pelos macedônios, né? O povo grego foi conquistado pelos macedônios. Aí, gente, vem o período helênico, que o Alexandre Magno se destacou como grande governante, tá bem? E aí foi grande evolução que houve na cultura, nas artes, né? Teve a questão dos filósofos que surgiram, que era o povo que pensava na vida, pensava nos seres humanos, pensava na política, né? Eram os grandes pensadores, os filósofos como Platão, Sócrates e Aristóteles. Também surgiram os filósofos estoicos, epicuristas, que pensavam muito sobre o bem viver, sobre o que realmente é ser feliz, né? Esse tempo aí foi chamado de helenismo, tá legal? E, gente, eu destaco a religião grega, que é uma religião que é politeísta, que adora vários deuses, né? Não só um deus. Tá bem? Diferente da nossa religião cristã, que é monoteísta, só tem um deus. E também destaco os Jogos Olímpicos, que os gregos faziam em honra ao Zeus, que é o deus dos deuses na Grécia Antiga. Então, os Jogos Olímpicos, eles existem desde antes de Cristo. Mais ou menos ali o ano 776 a.C., mais ou menos, foi o ano em que, segundo os estudiosos, né, datam o primeiro Jogos Olímpicos, que tinha várias modalidades e que até hoje existe, não é? Pois é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.